Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos mergulhar num dos períodos mais tensos e fascinantes da história moderna, a Guerra Fria. Mas afinal, o que foi essa tal de Guerra Fria? Por que ela tem esse nome estranho? E como ela moldou o mundo em que vivemos hoje? Peguem a pipoca e venham comigo porque a gente vai desvendar tudo isso. A Guerra Fria foi um conflito político ideológico que rolou mais ou menos de 1947 até 1991. De um lado, tínhamos os Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, defendendo a democracia, a liberdade de mercado e a propriedade privada. Do outro, a União Soviética, no comando do bloco socialista, pregando a planificação da economia, o Partido Único e a igualdade social. O nome Guerra Fria é perfeito, porque, apesar de toda a tensão, os dois gigantes nunca entraram em uma guerra direta, um contra o outro. Por quê? Simples. Ambos tinham armas nucleares. Um ataque direto significaria a destruição mútua, e muito provavelmente, do mundo inteiro. Irã. A chamada destruição mútua assegurada. Sinistro, né? Mas se eles não lutaram diretamente, como foi essa guerra? Foi uma guerra de influências do espionagem, de propaganda e de conflitos por procuração. Cada superpotência tentava puxar outros países para o seu lado, usando poder econômico, militar e cultural. Vamos voltar um pouquinho. Como isso começou? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, Estados Unidos e União Soviética, que lutaram juntos contra o nazismo, agora eram as duas maiores potências do mundo. Mas as diferenças entre eles eram gigantescas. Logo após a guerra, a União Soviética começou a expandir sua influência pelo leste europeu, criando uma barreira de países socialistas. O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, chamou isso do Cortina de Ferro, uma divisão simbólica que separava a Europa Ocidental, capitalista, da Europa Oriental, socialista. Para conter o avanço do socialismo, os Estados Unidos lançaram a doutrina Truman, em 1947. A ideia era dar apoio financeiro e militar a qualquer país que estivesse sob ameaça de se tornar socialista. Logo em seguida veio o Plano Marshall, um pacote gigantesco de ajuda econômica para reconstruir a Europa Ocidental. A jogada era genial, ajudando a economia desses países. Eles ficariam mais fortes, mais estáveis e menos tentados a aderir ao socialismo. A União Soviética respondeu à altura, criou o Comecon, um conselho de assistência econômica para os países do bloco socialista, e também o Cominform, um órgão para coordenar os partidos comunistas ao redor do mundo. A divisão estava clara. Um dos primeiros grandes pontos de tensão foi a Alemanha, e principalmente sua capital, Berlim. Após a guerra, a Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação: americana, britânica, francesa e soviética. Berlim, que ficava bem no meio da zona soviética, também foi dividida. Em 1948, os soviéticos bloquearam todos os acessos terrestres a Berlim Ocidental, tentando forçar os aliados a saírem de lá. A resposta dos Estados Unidos e seus aliados foi uma ponte aérea gigantesca. Durante quase um ano, aviões levaram suprimentos para a cidade 24 horas por dia. Foi uma demonstração de força e determinação que fez os soviéticos recuarem. Essa crise acelerou a formação de alianças militares. Em 1949, os Estados Unidos e seus aliados criaram a OTAN. Organização do Tratado do Atlântico Norte era um pacto de defesa mútua. Um ataque a um membro seria considerado um ataque a todos. A resposta soviética veio em 1955, com o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar semelhante entre os países do leste europeu. O mundo estava oficialmente dividido em 2 blocos armados até os dentes. E a corrida armamentista? Essa foi uma loucura! Depois que os soviéticos também desenvolveram a bomba atômica em 1949, começou uma competição desesperada para ver quem tinha mais armas e as mais potentes. Bombas de hidrogênio, mísseis intercontinentais, capazes de cruzar o planeta em minutos. O medo de uma guerra nuclear era real e constante na vida das pessoas. Mas a competição não era só militar. A corrida espacial foi outro palco dessa disputa. Tudo começou em 1957, quando a União Soviética chocou o mundo ao lançar o Sputnik, o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra. Depois, mandaram o primeiro ser vivo ao espaço, a cadelinha Laika, e em 1961, o primeiro homem, Yuri Gagarin. Os americanos estavam ficando para trás e precisavam de uma resposta. O presidente John F. Kennedy então prometeu que os Estados Unidos levariam o homem à Lua até o final da década. E em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong deu um pequeno passo para um homem,
mas um salto gigante para a humanidade. A chegada à Lua foi uma vitória simbólica imensa para os Estados Unidos. Enquanto as superpotências mediam forças, o que acontecia no resto do mundo, a Guerra Fria esquentava de verdade em outros lugares. A Guerra da Coreia, nos anos 50, e a Guerra do Vietnã, nos anos 60 e 70, foram exemplos clássicos de guerras por procuração. Nessas guerras, os Estados Unidos e a União Soviética apoiaram lados opostos com armas, dinheiro e treinamento, transformando conflitos locais em palcos da disputa global. Milhões de pessoas morreram nesses confrontos. Outro momento em que o mundo prendeu a respiração foi a crise dos mísseis de Cuba. Em 1962, a União Soviética instalou mísseis nucleares em Cuba, a poucos quilômetros da costa dos Estados Unidos. Quando os americanos descobriram, o mundo ficou à beira de uma guerra nuclear por 13 dias. Foi o momento mais perigoso de toda a Guerra Fria. Felizmente, a diplomacia prevaleceu. Os soviéticos retiraram os mísseis em troca da promessa americana de não invadir Cuba e de retirar seus próprios mísseis da Turquia. Nos anos 70, houve um período de détente, uma espécie de relaxamento nas tensões. Os líderes das duas superpotências se encontraram, assinaram tratados para limitar a produção de armas nucleares, como o SALT. Parecia que a paz estava mais próxima, mas essa calmaria não durou muito. A invasão soviética do Afeganistão, em 1979, azedou as relações de novo. Os Estados Unidos, em resposta, apoiaram os combatentes afegãos, os Mujahideen, numa longa e sangrenta guerra, que desgastou enormemente a União Soviética. Nos anos 80, o presidente americano Ronald Reagan adotou uma postura muito mais agressiva. Ele chamou a União Soviética de Império do Mal e investiu pesado em defesa, incluindo o famoso programa Guerra nas Estrelas, um escudo antimísseis que, embora nunca tenha sido totalmente construído, forçou os soviéticos a gastarem ainda mais, no momento em que sua economia já estava em crise. E foi aí que o jogo começou a virar de vez. Na União Soviética, Mikhail Gorbachev assumiu o poder em 1985. Ele percebeu que o país estava à beira do colapso econômico e que precisava de reformas urgentes. Ele introduziu duas políticas revolucionárias: a Glasnost, que significava mais transparência e liberdade de expressão, e a Perestroika, uma reestruturação econômica. A intenção de Gorbachev era salvar o socialismo, mas ao abrir a porta para a liberdade, ele soltou forças que não podiam mais ser controladas. A população dos países do leste europeu, inspirada por essa nova abertura, começou a protestar em massa por democracia e liberdade. O ano de 1989 foi um turbilhão. A Polônia teve eleições livres. A Hungria abriu sua fronteira com a Áustria. E o evento mais simbólico de todos, em 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim, o maior símbolo da Guerra Fria, caiu. As imagens de pessoas de ambos os lados celebrando juntas em cima do muro rodaram o mundo e marcaram o início do fim. Depois da queda do muro, os regimes socialistas do leste europeu caíram um por um, como um efeito dominó. A própria União Soviética não resistiu. Em 1991, após uma tentativa de golpe fracassada contra Gorbachev, as repúblicas que formavam a URSS começaram a declarar sua independência. No Natal de 1991, Gorbachev renunciou e a União Soviética deixou de existir. A Guerra Fria tinha acabado. O fim da Guerra Fria deixou os Estados Unidos como a única superpotência do mundo e inaugurou uma nova era nas relações internacionais. O mundo que conhecemos hoje, com a OTAN expandida, a Alemanha unificada e conflitos que têm raízes naquela época, é um legado direto desse período. A Guerra Fria não teve batalhas diretas entre seus protagonistas, mas suas consequências foram profundas e são sentidas até hoje. E aí, gostaram dessa viagem pela história? É um assunto complexo, mas super importante para a gente entender o mundo atual. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. E comenta aqui embaixo qual outro período da história você gostaria de ver por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima.